Quando a gente fala de mulheres fortes nos mangás de ação, muitos nomes aparecem, mas poucos têm a presença, a competência e o carisma da Riley Vincent. Ritos desse canal, abri alas que eu quero passar, abri alas que eu quero passar. Seja muito bem-vindo a mais um Anime-se. Isso mesmo, a gente mudou de Adobe, mas não mudou nosso formato. Se você tá carnavalizando em casa, então já se inscreva nesse canal, ative os sininhos, compartilha, comente, para que isso aqui dê um boom bem legal para falarmos dos animes das antigaças e também de joguinhos de videogame. É isso mesmo, galera. Hoje nós vamos mergulhar na história de gatinhas atiradoras. Piu, 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 piu. Sim, gente, o nome do anime é Gatas Atiradoras. No inglesão tá como Ultimate Cats Burst, mas eu vou falar no portuguesaço porque eu tô no Brasil e nós vamos falar a nossa língua. E é isso, foda-se. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do criador, da publicação original, da adaptação em anime. Eu estou olhando para cá porque o meu roteiro está aqui e eu não posso me perder dele. Eu também tenho uma mania horrível de falar como se tivesse com o nariz obstruído, mas isso faz parte da personagem e porque eu também tô tomando um suquinho. Tá? Das diferenças entre o mangá e OVA, que são aqueles animes que não foram, né, para as plataformas de streaming que vocês poucos conhecem, das edições recentes e principalmente nós vamos analisar como essa obra constrói mulheres fortes de forma complexa e nada superficial, porque que isso é importante, né? Já que a gente está falando de uma animação de 1995, né? E a gente sabe que tem toda aquela superficialidade, todo aquele estereótipo criado sobre mulheres fortes daquela época. Beleza? Então bora lá, queridos, bora lá. O responsável por essa obra é Kenichi Sonoda. Sonoda começou sua carreira nos anos 80 e é conhecido por seus traços detalhistas, paixão por carros esportivos, conhecimento técnico sobre armas e influência forte da cultura americana. Diferente de muitos mangakas da época, Sonoda tinha fascínio por realismo técnico. Ele pesquisava modelos de armas reais, funcionamento de munições, motores de carros, perseguições policiais, entre outros. E isso tudo aparece claramente em Gatas Atiradoras. O cenário é Chicago, a estética é um noir policial e o público é seinen, ou seja, voltado para adultos. Fundamental para entender o tom da obra. Gente, o mangá original começou a ser publicado em 1991 na revista Kodansha e na revista Monthly Afternoon com 8 volumes e a história vai acompanhar a Riley Vincent, que é dona da loja das Gatas Armadas. Gente, eu amo o nome dessa loja. Eu amo o nome desse anime, cara. É muito divertido. E a Riley, ela tem uma parceira que é a Minnie May, que é uma especialista em explosivos. Oficialmente, elas têm essa loja de armas, né? E extraoficialmente, elas trabalham como caçadoras de recompensa. Na verdade, elas são mercenárias. O mangá foi muito voltado para o público americano, porque ele tem uma ambientação americana muito convincente, ele tem uma ação tática realista, ele tem mulheres protagonistas em narrativa policial e ele tem um humor equilibrado com violência. Aquele humor de porradaria, de explosão, de tiroteio da década de 90, muito divertido, de sessão da tarde. E aí, em 1995, esse mangá foi adaptado para anime.
Só que ele ganhou apenas 3 episódios, né? Infelizmente, gente, porque ele tá disponível no YouTube de grátis e é muito divertido. Eu recomendo que você dê uma pesquisada aí das Gatas Atiradoras, que você vai assistir esses 3 episódios compiladozinhos juntos aí, 1h e 19 minutos, muito bons. E aí, gente, também o anime, ele ficou muito mais na ação do que no desenvolvimento emocional, como está no mangá. Então, ele adaptou apenas parte do mangá, não foi completamente, tá? Então, o anime é muito mais dinâmico, ele vai simplificar algumas das motivações das personagens, ele vai reduzir os aprofundamentos psicológicos, mas ele mantém a química viva entre a Minnie e a Riley. Isso é muito interessante quando você assiste o anime, essa química das protagonistas, das personagens, e também dessas personalidades que são diferentes, mas ao mesmo tempo são tão parceiras. Apesar de curto, o anime virou um cult e os fãs até hoje exigem um remake. Eu também agora exijo um remake. Eu quero assistir a Riley e a Minnie nessa porradaria e explosão doida. E aí, pesquisando sobre o anime, e para minha surpresa, eu descobri que o Sonoda, ele deu uma continuidade entre 2005 e 2008, lançando mais 5 volumes do mangá, né, do mangá das Garotas Atiradoras. E nessa trama que vai ter muito mais, essas tramas vão ser muito mais densas nesses mangás lançados nesses anos, né, de 2005 a 2008, com conspirações muito mais, gente, que horror, que redundância desgraçado. Com conspirações maiores, com antagonistas mais perigosos e também com um tom muito mais maduro, né, diferente do que a gente vê nos mangás, no mangá que foi lançado lá em 1991 e no anime também. E outras curiosidades que o Sonoda traz, né, pra gente nesses últimos mangás que foram publicados lá em 2005 a 2008, é que ele vai aprofundar muito mais o universo das Gatas Atiradoras, né, onde as perseguições vão ficar muito mais cinematográficas, os riscos vão aumentar também, e as decisões elas vão deixar de ser mais técnicas e passam a ser muito mais morais. Então, assim, o final, sem dar spoiler direto, ele ficou meio que controverso. Alguns fãs acharam que foram muito abruptos, outros consideraram coerente, né, pro tom realista que a obra oferece. No Brasil, o mangá foi publicado pela editora JBC, saiu em formato especial Big, reunindo volumes em edições compiladas. E recentemente tivemos anúncio de novas edições Omnibus pela Dark Horse Comics, prevista para esse ano de 2026. Isso mostra que a obra continua relevante. Aqui, gente, eu vou fazer uma sinopse muito breve, muito resumida do que é o anime, porque afinal de contas só são 3 episódios e os mangás também são de poucos volumes. E depois eu vou me adentrar mesmo para fazer uma análise crítica sobre as protagonistas. E eu coloco aqui as duas, que são a Riley, né, e a Minnie, porque elas são de personalidades muito diferentes, porém são muito parceiras e quebra com aquele estereótipo de mulheres dos anos 90, que são impenetrantes, que são duronas, que tem todo aquela hipersexualização da mulher, né, e que não gosta de homem, que, sabe, que não demonstra fragilidade, que é uma mulher, na verdade, que é um ser humano. Aqui o anime faz essa quebra que é muito interessante. Mas bora lá para a sinopsezinha rápida, resumida do que é o anime, para eu poder me aprofundar um pouquinho mais sobre as personagens. A história de Gatas Atiradoras se dá em torno de Riley e Minnie, donas de uma loja de armas chamada Gumpsty Cats, ou Gatas Atiradoras, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Elas são conhecidas no submundo como as mais eficazes mercenárias em atividade. A dupla usa toda a sua habilidade e conhecimento em armas e explosivos para trabalhos sujos que vão desde capturar criminosos até colocar chefões da máfia atrás das grades. E antes de tudo, como é que esses 3 episódios se desenvolvem, né? No primeiro episódio do anime, nós vamos ter a história apresentando a Riley e a Minnie, né, como donas da loja aí das Gatas Atiradoras,
e que também trabalham, né, como caçadoras de recompensa. E aí, a Manny, ela é especialista em explosivos e a Riley é especialista em armas. Então, as duas têm um conhecimento muito grande sobre esses dois objetinhos muito destruidores na vida de um ser humano, tá? E logo no início, nós somos apresentados a um grande antagonista, né, que é um fabricante e traficante ilegal de armas e que está envolvido em explosivos altamente instáveis. E a polícia está investigando uma rede criminosa ligada a armas e bombas sofisticadas. A situação vai se complicar quando a Riley acaba se envolvendo diretamente com o caso. E aí, no decorrer desse primeiro episódio, nós vamos ser apresentados a um agente da ATF, que é a Agência Federal Americana, que vai forçar a Riley a cooperar com o governo. E ela não tem muita escolha. Ou ela, de fato, ajuda na investigação, ou ela vai perder toda a sua licença e enfrentar consequências muito legais. Consequências legais, tá, gente? Não é muito legais de muito legalzinho, não. É consequências legais de leis, tá? Eu acho que eu não fui muito explícita, explicativa. Vocês entenderam, né? Enquanto isso, nós vamos descobrir que o criminoso principal, ele está planejando uma grande movimentação envolvendo armas muito pesadas. E o episódio ele vai estabelecer um tom de perseguição, de carros, de tiroteios, de bomba, de tensão. Aquele estilo de ação da década de 90 que a gente ama e que assistia na sessão da tarde. Já o episódio 2 vai dar continuidade, porque aqui a Riley vai descobrir que o caso é maior do que ela parecia, né? Do que ele parecia ser. O vilão tem acesso à tecnologia militar, ele está testando explosivos altamente perigosos e está colocando Chicago num risco muito grande. E a parceira da Riley, a Minnie, vai ter um destaque maior nesse segundo episódio, porque aqui, especialmente, as cenas vão envolver muito a questão das bombas. E como ela é uma mestre em bombas, né? Ela sabe tudo sobre as bombas. As perseguições intensas também, né? Que vai ter muito nesse segundo episódio. Então, a sua personalidade é muito impulsiva, né? Que contrasta muito, né, com as posturas mais calculistas da Riley. E é como eu coloquei para vocês, são duas mulheres fortes, porém de personalidades totalmente diferentes, mas que são super parceiras e que se entendem. E aqui nesse segundo episódio a gente vai ter uma sequência muito marcante, mais uma vez, que vai envolver um prédio, armadilhas explosivas, mostrando o conhecimento técnico do autor sobre o armamento, porque o Sonoda ele tinha todo essa curiosidade, todo o conhecimento sobre armas, sobre carros, enfim. Então ele joga todo esse conhecimento e essa curiosidade, esse hiperfoco que ele tem sobre as armas aqui nesse anime dele. E aí nesse episódio a tensão também vai aumentar, porque a questão aqui não é mais capturar só um criminoso. Aqui a vida de civis estão em jogo. Olha só como é década de 90, nem só década de 90, né, gente? É todo um contexto de filmes de ação de todos os anos. Ai, que delícia! Nesse episódio 2 também nós vamos ver muito claramente o conflito da Riley e a agente federal que vai pressioná-la, tá? Então vai existir essa desconfiança mútua. E a Riley, ela não gosta de ser pressionada, ela não gosta de ser manipulada pelo governo, né? Mas ela entende que ela precisa agir para impedir, né, que uma tragédia maior aconteça. E aí o episódio vai terminar, né, com a revelação de que o vilão pretende executar um plano final envolvendo um grande carregamento aí de armas, que vai dar continuidade no terceiro e último e único final do episódio, gente. Ai, que tristeza, porque eu tava assim tão curiosa para continuar, mas só tem 3 episódiozinhos. E o terceiro e último episódio é uma grande sequência de ação para nossa alegria. A Riley e a Minnie vão trabalhar juntas para impedir um desastre que a gente já imagina que é, né, para um anime da década de 90 e para um criador que ama bombas, armas, carros esportivos, explosões e tudo que tem de direito numa ação. Mas agora eu vou me adentrar um pouquinho sobre as personagens para a gente refletir sobre a construção da força feminina além do fetiche da ação.
Quando falamos de mulheres fortes dos mangás de ação dos anos 90, é impossível ignorar que muitas vezes essa força vinha acompanhada de dois elementos recorrentes: hipersexualização e função narrativa secundária. A personagem podia ser habilidosa, mas frequentemente era enquadrada como objeto visual ou interesse romântico. Em Gatas Atiradoras, isso acontece de forma diferente. E essa diferença é mais significativa do que parece à primeira vista. Riley Vincent não é construída como um símbolo de fantasia masculina tradicional. Ela é profissional antes de qualquer coisa. Sua identidade não gira em torno de romance, aprovação masculina ou sensualização constante. O traço de Kenichi Sonoda é estilizado, claro, mas a câmera narrativa não insiste em enquadramentos fetichizados. O foco está na competência. E aqui eu trago 3 cenas que me chamaram muita atenção. Quando a gente está falando desses traços, né, de sensualização, de aprovação masculina, estilizado, tem 2 cenas que me chamam muita atenção nesses 3 episódios que eu assisti. A primeira cena é do primeiro episódio, quando a casa delas são invadidas, né, que vão lá uns caras querer roubar essas armas. E aí ela tá de uma camisetinha com uma calcinha, né? E nesse momento dessa invasão, que a polícia chega e prende os caras, ela tá só com essas vestes, essas vestimentas íntimas, né? E aquilo me chama a atenção, porque eu fiquei, nossa, lá vem aquela hipersexualização dos anos 90. E a outra cena que me acontece é no último, acho que ainda é no segundo, no primeiro, enfim, mas é uma segunda cena lá, entre o segundo episódio e o primeiro episódio ainda, que é um momento de tiroteio, bomba e porradaria que está acontecendo, e que um guindaste que passa para carregar aqueles contêineres bem grandes, passa pela Riley, e simplesmente aquele guindaste poderia arrancar um pedaço da cabeça dela, o pescoço, enfim, passa entre os seios e rasga a roupa dela, e ela fica com sutiã, né, com roupa a peça íntima de fora, ou seja, não é com seios de fora, mas com sutiã e a parte de cima de fora do corpo. E aquilo também ficou já me martelando. Mas olha só, a terceira cena que vai me chamar muito a atenção é que ela fala o seguinte: eu preciso de um homem, mas não é esse homem aqui. Ela está falando, né, de um agente da AFT, e eu achei isso muito interessante, porque ela de fato fala, eu preciso, mas não é esse cara que eu preciso. Isso vai muito para você que vive jogando as suas indiretinhas lá no Instagram, que não quer homem, que não precisa de homem, mas tá doida por um cheiro no cangote. Então só assuma que você quer um cheiro no cangote, mas você não quer um cheiro no cangote de um imbecil. Isso muda completamente a percepção de poder. Riley é forte porque domina o ambiente. Ela entende armas, conhece procedimentos, sabe negociar, sabe quando recuar. Sua força está no domínio técnico e no autocontrole emocional. E esse detalhe é crucial. Ela não é escrita como explosiva ou impulsiva para parecer intensa. Ela é estratégica, ela pensa. Entendeu? Ela não precisa ser impulsiva, ela não precisa ser a histérica, ela não precisa ser a louca para ser descrita como intensa. Não, ela é estratégica, ela é racional, ela pensa. Então, o roteiro voltado para a Riley, para a personalidade dela, é de uma mulher que entende o ambiente, sabe das coisas, sabe negociar, que não é essa intensidade, em aspas, de mulher que explode, que grita, que odeia, que é isso, que é aquilo. Não, ela é super tranquila. Num gênero tradicionalmente associado a protagonistas masculinos solitários, o detetive noir, o caçador de recompensas, o anti-herói urbano, Riley ocupa esse espaço sem que o roteiro precise justificar sua presença ali. Ninguém na narrativa age como se fosse estranho uma mulher estar liderando aquela situação. E isso, para a época, é um posicionamento narrativo poderoso. A obra não constrói um discurso panfletário sobre empoderamento. Ela simplesmente coloca uma mulher competente no centro e deixa que suas ações falem por si. Esse tipo de representação é mais silencioso, mas muitas vezes mais efetivo. Um erro muito comum na escrita de mulheres fortes é eliminar qualquer traço de fragilidade. E isso acontece para evitar que a personagem pareça fraca.
E aí, gente, o resultado costuma ser uma figura quase mecânica, emocionalmente falando, né? Impermeável, que não erra, que não demonstra nenhum tipo de insegurança ou afetividade, essas coisas que é muito, mas muito chato. Gatas atiradoras evita esse problema. Riley sente medo, ela calcula riscos porque sabe que pode morrer. Ela não entra em combate buscando glória, ela busca sobrevivência e eficiência. Sua humanidade não é apagada porque sua força brilhe. Pelo contrário, é justamente sua consciência do perigo que reforça sua maturidade. Já a Minnie representa outro tipo de força. Ele é mais impulsivo, emocional, vibrante, enfim. À primeira vista, poderia parecer o arquétipo da parceira energética, mas a narrativa não a reduz a isso. Minnie carrega traumas, tem contradições internas, demonstra afeto intenso e também prudência. Aqui está um ponto muito interessante, porque a obra não vai punir a Minnie por ela ser emocional. Muitas narrativas associam essa emoção feminina a erro, a histeria ou fraqueza. Mas aqui nas Garotas Atiradoras, a emoção é parte do pacote humano, tá? Então a Minnie é falha, mas também é leal, é corajosa, né? Ela é decisiva quando necessário. A força aqui não é homogeneizada. Não existe um único modelo de mulher forte. Existem duas mulheres diferentes, com personalidades distintas, que funcionam em parceria. Outro elemento aqui muito relevante é a dinâmica entre as protagonistas, tá? Em muitas obras, mulheres em posições de destaque são cobradas ou colocadas em competição, seja por validação masculina, seja por disputa de protagonismo, mas aqui a Riley e a Minnie não competem, né? Elas colaboram entre si, elas se ajudam, há uma troca mútua muito interessante entre as protagonistas. Essa ausência de rivalidade fabricada é um gesto narrativo significativo. A história não depende de conflito interno feminino para criar drama. O conflito está no mundo externo, criminosos, perseguições, decisões morais. Essa parceria reforça uma visão de solidariedade feminina pouco explorada no gênero policial da época. A confiança entre elas é construída através de ação conjunta, não de discursos expositivos. A amizade delas é funcional e emocional ao mesmo tempo. Elas discutem, discordam, mas permanecem ali. E isso torna a relação mais orgânica. Ambientar a história em Chicago, né, no universo de armas, de máfias, de perseguições, de carro, de caçadores, de recompensa, não é um detalhe neutro, né, gente? Esse é um espaço culturalmente o quê? Masculinizado, tanto no cinema quanto nos quadrinhos. E aí, ao colocar duas mulheres como figuras centrais, nesse cenário masculinizado, a obra vai tensionar expectativas. E o interessante aqui é que ela não transforma isso em um espetáculo. Pelo contrário, né? Não há cenas didáticas, né, para provar que mulheres também podem. Elas simplesmente podem, ponto final. E aí a naturalização da presença feminina nesse espaço é talvez uma subversão da obra. Em vez de desafiar o sistema por meio de discurso explícito, a narrativa desafia pela prática. A competência cotidiana das protagonistas normaliza sua autoridade. Em Gatas Atiradoras, percebemos um tom mais maduro. As situações ficam mais complexas, as consequências mais evidentes. A sensação de risco é ampliada. Com o tempo, a força das personagens não se resume mais à habilidade técnica. Ela passa a envolver escolhas morais difíceis. O amadurecimento narrativo reforça que poder não é só saber atirar ou dirigir em alta velocidade. É lidar com perdas, frustrações e limites. Gatas Atiradoras aprofunda essa dimensão humana e, ao fazer isso, evita transformar suas protagonistas em caricaturas de badass femininas. Elas continuam fortes, mas o peso do mundo é mais perceptível. E para concluir, fazer essa conclusão mais crítica, a força feminina aqui em Gatas Atiradoras, ela não é construída como um slogan. Ela é construída como uma competência,
né, com uma autonomia, com humanidade. Porque quando você olha para Red, você vê essa representatividade e um domínio técnico de autocontrole. Quando você olha para a Mimi, você vê essa representatividade e de intensidade emocional e de lealdade. E juntas elas representam toda essa parceria, toda essa resistência. E aí a obra, como inúmeras outras obras dos anos 90, né, mostra que as mulheres elas podem ocupar um centro da narrativa policial. Né? Isso me lembra muito Silêncio dos Inocentes, quando nós temos uma mulher como protagonista, né, atuando numa investigação contra um psicopata com a ajuda de outro, né, e que mostra ela nesse mundo, nesse universo masculinizado de policiais, de homens dentro da polícia. E aqui em Gatas Atiradoras, que apesar do título ser muito cômico, é exatamente isso, essa quebra de que mulheres podem ocupar esse centro dessa narrativa policial, né, sem serem justificadas, sem serem reduzidas a arquetipos, né, e arquetipos rasos, né, e sem depender da validação masculina. E talvez esse seja o maior mérito da série. Ela não anuncia que está sendo revolucionária, né? Ela simplesmente age como se fosse natural. É natural. É natural que as mulheres ocupem esses espaços. É natural que as mulheres se tornem independentes. É natural que as mulheres escolham o que elas querem ser, o que elas querem fazer. É natural se ela quer casar, se ela não quer casar, se ela quer constituir família, se ela não quer constituir família, se ela quer ter alguém do lado dela, se ela não quer ter alguém do lado dela, mas isso é construído de forma natural, sem estereótipos, sem essa lacração toda, sabe, que a gente está acostumado a ver. E em muitos casos, naturalizar é transformar, né? É muito mais, na verdade, transformador do que ficar nesse discurso chato de todos os dias. Chato, que fala assim, porque às vezes se torna chato, mas é necessário. E aqui eu encerro, né, a minha análise e comentário sobre as gatas do Pei Pei Pei. Se você gostou, já sabe, né? Curte, comenta, se inscreva, compartilha, faça esse canalzinho crescer. E, gente, é isso. Muito obrigada. Bom carnaval para vocês. Itekimasu.